Bom, então vamos continuar para a segunda parte da consulta nutricional. Então, na segunda parte da consulta nutricional, a gente tem o consumo alimentar, né? Então, o consumo alimentar é onde a gente vai descobrir o que o paciente consome ou não, né? E existem várias maneiras da gente fazer isso, tá? Meu principal conselho, faça um inquérito por consulta. Nunca mais que um inquérito, por quê? Quando a gente faz vários inquéritos, primeiro, não gera clareza, o paciente não sabe por que a gente está perguntando aquilo, vira um bololô, uma confusão danada. Então, assim, ó, aí a gente tem um recordatório de 24 horas, que é o consumo do dia anterior à consulta. A gente tem o recordatório habitual, tá? Então, o habitual é o que normalmente o paciente consome. A gente tem quadro de frequência. Então, o quadro de frequência é muito legal, né? Onde você vai colocar lá os alimentos que você quer descobrir e vai colocar nas linhas exatamente assim, qual a frequência, né, que o paciente está consumindo cada um daqueles alimentos. E o registro alimentar. Então, ó, habitualmente, o que nós temos? Recordatório de 24 horas, recordatório habitual, quadro de frequência e o registro alimentar. Que isso serve, gente? Então, vamos lá. Na primeira consulta, o que eu posso fazer, Dri? Pode fazer o recordatório habitual, que é o que normalmente o paciente consome. Porque é ele quem vai servir de base para ti montar o plano alimentar, tá bom? Depois, numa outra consulta, num retorno, aí sim você pode aplicar um quadro de frequência, aí você faz um registro, ou você pede para ele fazer o registro alimentar, ou você faz o recordatório de 24 horas. Aí sim, aí você escolhe, né? Aí você escolhe outro registro para conseguir fazer isso, tá bom? Mas é importantíssimo, de verdade, que você consiga aplicar um inquérito em cada consulta. Esse negócio de a gente ficar aplicando muitos inquéritos em todas as consultas só causa uma confusão danada, o paciente nem sabe mais o que responder, ele responde de qualquer jeito e aí já não adianta mais pra gente, tá? Bom, e aí vem o plano alimentar. Plano alimentar, se você conseguir, é interessantíssimo que você desenhe mesmo, né, um plano na hora para o cliente. Como, Dri? Ah, gente, olha, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, cara, se o paciente sai com uma organização de dieta já da sua consulta, é muito interessante, né? É muito interessante. Em geral, a primeira coisa que você tem que fazer pelo paciente é ajudar ele a organizar a bagunça, né? Coisas que são muito óbvias pra gente, às vezes para o paciente não é, né? Então, às vezes ele come, vou dar um exemplo, um paciente diabético, por exemplo, aí ele come no café da manhã café, leite, pão, manteiga, fruta, aveia. Cara, olha a quantidade de carboidrato que tem, né? Numa refeição só, nem tô só falando a quantidade de carboidrato, mas em um único momento. E se a gente pega e dá uma distribuída, põe essa fruta com aveia em no lanchinho da manhã, né? Só espaça um pouquinho mais. Então, é realmente orientar o paciente nessa organização, que a gente sabe tão bem e eles não sabem. É que às vezes a gente fica com a sensação de que é básico demais. Mas será que é básico demais? Como você sabe que é básico demais? Né? Porque para o paciente não é básico demais, tá bom? Então, isso é uma das coisas que prejudicam muito nós nutricionistas. Por quê? Porque a gente acha que é super básico. Ai, como que o cliente não sabe disso? Cara, você sabe disso, você é a autoridade no assunto e não o paciente, tá bom? Então, se você consegue desenhar um plano alimentar na hora, é maravilhoso, é muito bom, tá? E aí você leva em consideração o recordatório habitual, não é mesmo? Então, você leva em consideração o recordatório habitual, tá? E o objetivo, que a gente falou que é o quão era importante perguntar isso lá na primeira pergunta da anamnese. E aí, até o retorno, você tem a oportunidade de fazer ele de forma calculada.
né? Usando sempre uma fórmula matemática, que aí é onde você vai definir quilocalorias, carboidratos, proteínas e lípides e os micronutrientes. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês entendam que não, a gente não consegue bater todos os micronutrientes, né? Então, a gente pode elencar os nutrientes mais alvo, o que o paciente tem maior necessidade naquele momento, sabe? E conseguindo fazer isso, eu acho que aí você consegue melhorar essa qualidade da alimentação dele sem grandes ajustes, né? Então, é onde você vai determinar quilocalorias, carboidratos, proteínas, lípides e os nutrientes-alvo, né? Então, para um paciente diabético, magnésio, as fibras, o complexo B. Então, quais são os nutrientes? Aqui deixa eu pôr diabetes, né? Senão a gente, no caso, né, de um diabético. Ah, Adri, se for um atleta, aí a gente pode pensar no ferro, pode pensar no cálcio. E aí você tem que ir pensando nisso de forma estruturada mesmo, beleza? Como que eu posso ajudar esse paciente? Como que eu posso fazer esse cálculo? Hoje nós temos muitas fórmulas matemáticas. Então, te dando um exemplo, no último consenso de nutrição esportiva, eles indicaram as DRIs, Harris, Benedict, Cunningham ou gramas por quilo de peso. As DRIs estão aí, tem fórmulas específicas para os obesos, por exemplo, se você for tratar alguém que deseja emagrecer, tá? Então, mas o mais importante que eu quero de ti é que você saiba escolher a fórmula matemática. Então, a partir de agora, você não vai mais só olhar uma fórmula matemática. Ah, eu olhei a fórmula de FAO, vou fazer FAO. Não! Quem é FAO? Né? Da onde surgiu? Quem foram lá? Eu vou te ensinar uma técnica que aí você vai poder fazer isso sozinho. Assim, ó, quem foi a população que ele estudou? É a população semelhante à minha, então eu posso fazer com o meu público, certo? Então, quando você faz essas reflexões de se você pode ou não fazer com o seu público, isso fica muito melhor, tá bom? Por quê? Porque aí você consegue manobrar isso de forma adequada, tá? Certo? E aí você fecha a consulta nutricional. Então, anamnese, antropometria, consumo alimentar e o plano, se você conseguir em 2 momentos. Eu sempre digo o seguinte, olha, se você treinar, você consegue, mas você precisa de treino. E treino é só na prática que a gente consegue, tá bom? Eu desejo para vocês um sucesso, boa sorte na jornada de vocês, um beijo e tchau, tchau!